muito bem. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje também é dia de cinema. Oi, eu sou Jussara. Hoje nós vamos nos assustar um pouquinho. Fala, pessoal. Aqui é o Dayan, tudo bom? Vamos falar hoje um pouco de temas mais assustadores. Oi, eu sou o Valdir e eu morro de medo dessas coisas. Morrer não vai, né, Valdir? Você pode continuar com medo, porque morrer tu sabe que não vai, né? Esse parece ser o grande problema. Muito bem, vamos lá. Hoje é o nosso segundo episódio sobre representações a respeito da vida após a morte na cultura pop contemporânea. A gente vai falar de filmes. E mais tarde, quem sabe, um dia gravar um episódio sobre séries e etc. Mas agora vai ser sobre filmes mesmo. O pessoal aí das gerações anteriores, né? O pessoal old fashion vem com a gente, que a gente vai ter uns filmes bem legais aí. A gente vai recuar um pouco no primeiro episódio, a gente gravou filmes a partir dos anos 90, mas hoje nós temos uma pauta super especial que vai fazer a gente recuar um pouquinho mais no tempo. Antes de começar, lembrando sempre, nós temos lá a nossa página no Instagram, @ocast2espíritos. Adicione a gente lá, siga as nossas postagens, os lançamentos dos episódios. Você encontra na nossa página a descrição dos episódios, as referências de que a gente se utiliza. Pode mandar um direct, manda uma dúvida, uma sugestão, um contato, um pedido de pauta, que a gente está sempre tentando responder da forma mais ágil possível. Também temos o nosso canal no YouTube, cumprimos a nossa promessa. O primeiro episódio sobre os filmes que a gente lançou, nosso episódio número 15, foi o primeiro a ir ao ar no YouTube simultaneamente. Então nós vamos fazer assim, ó, vamos lançar os episódios no YouTube, publicá-lo, você se inscreve lá e vai receber então o aviso, né, o lembrete do lançamento na frente de todo mundo, antes de a gente lançar ainda lá no Instagram, tá bom? Vamos manter as estreias no YouTube por um tempo para promover o canal. Hoje a nossa pauta então é sobre filmes de terror? Não é filme de terror, não. Hoje a nossa pauta é relacionamento entre a vida espiritual e a vida material nos filmes, né, Juju? Filme de terror. Isso. E a Jussara vai ser a nossa host porque ela é uma especialista na arte da cultura trash. Não, né, em temas de alto relevos. Para quem entende filmes de terror de qualidade, de classe, como trash, pode chamar trash, né? Eu não vejo assim. Filme de terror com qualidade é uma contradição em termos, né? Não sei. Não é isso. Nós vamos analisar uns filmes aqui que todo mundo viu. Vai ter spoiler, então assim, sem problema. Se você não viu os filmes, dá uma olhada na descrição. Não quer o spoiler? Vai assistir. Alguns deles, assim, vão te custar aí um trabalhinho pra assistir, porque não tá fácil de achar, né? A gente teve que dar uma garimpada aí nos filmes. Mas eu tenho certeza que pra maior parte dos nossos ouvintes a memória tá fresca ainda. São filmes marcantes. A Ju vai ser a nossa host. Ju, qual é o nosso primeiro filme, então? Vamos lá. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Apesar de muitos coleguinhas aqui acharem que são especialistas em técnicas de filme, tá? Ninguém vai discutir filme aqui qualidade, tá bom? O objetivo aqui... Isso já é uma confissão de culpa, né, Valdir? Simplesmente, ouvinte, está dizendo que os filmes que ela escolheu são ruins. Só isso. Veja bem, nós separamos filmes por temática. A temática é o quê? A Casa Assombrada, tá? Show. A possessão demoníaca e a possibilidade de locais assombrados. Discussões técnicas, discussões de qualidade. Isso paleta de daí, cor, edição de som, fica pra depois. Isso fica pra depois. Roteiro, que ninguém vai falar de roteiro hoje. Não mesmo porque Furo de roteiro dois dos filmes, em tese, são baseados em episódios ou situações que realmente aconteceram, teriam acontecido, né? Mas vamos lá, gente. São 3 filmes. O Exorcista. Acho que a galera mais ou menos já conhece esse filme. O segundo, Terror em Amityville. E o terceiro, O Exorcismo de Emily Rose. Ok? Muito bem, gente. O primeiro filme, O Exorcista, como eu disse, eu acho que a grande maioria de nós, né, independente da idade, já conhece. Lembra, gente, aquela história de uma atriz famosa, divorciada, rica, com uma filha super bonitinha, muito queridinha, mas que em determinado momento, essa criancinha, ela começa a apresentar algumas situações ou então manifestações psicológicas que não estão muito de acordo com o que sempre ela foi, tá? Ou que são próprias de uma criança da idade dela.
É tipo meter tapa na cara de quem é dos desavisados na festa, né? Fazer algum showzinho, andar no teto, virar a cabeça assim pra trás como se fosse coruja. O pessoal já ficou pensando, pô, o que tá acontecendo com essa criança? Nesse meio tempo, eles estão morando, foram para uma outra cidade, se eu não me engano é Filadélfia, não lembro, e a mãe vai gravar um filme. Quando essa menina começa a ter essas manifestações, né, diferenciadas, Regan, o nome da criança, então a mãe, muito desesperada, procura o famoso padre Karras, que ele é a cara do Rocky Balboa. Não sei se vocês lembram do Rocky Balboa. Procura esse padre, conta essa história pra ele não acredita muito, mas vai visitar e vê que tem alguma coisa errada. E aí ele conta com a ajuda do famoso, então, padre Mary, que seria o sujeito, o grande exorcista, que já tinha uma longa tradição de libertação de crianças ou de pessoas de possessões demoníacas, né? No filme, ele vai enfrentar o famoso demônio Pazuzu, que ele já teria tido um contato com essa manifestação aí demoníaca na sua juventude. Mas esse aí era outro filme também, que, se eu não me engano, é um filme aí de 2004, que se chama O Exorcista, O Início. Enfim, quem tiver afim pode procurar também. Olá, Regan. Sou amigo da sua mãe e quero ajudar você. Então comece soltando as correias. Você pode se ferir, Regan. Não sou a Regan. Ah, sei. Vamos nos apresentar. Eu sou Damian Karras. E eu sou o diabo. Agora solte gentilmente as correias. Se é o demônio, por que não some com as correias? É uma amostra de força muito vulgar, Karras. Cadê a Regan? Aqui, com a gente. Me mostre a Regan e eu solto uma das correias. Pode ajudar um antigo sacristão, padre? Sua mãe está aqui com a gente, Karras. Quer deixar um recado? Faço com que ela receba. Esse filme, ele é bem bacana porque você trabalha uma questão assim de uma dicotomia muito clara entre o bem e o mal, né? Existe um mal total e existe um bem completo, um bem total. Mas a pergunta é, se existe um bem total que é personificado naquela criança, seria possível, então, o demônio possuir a alma de um inocente? É uma primeira pergunta que fica. Outra pergunta que fica pra gente. Tá, beleza, eu tô aqui no meu dia a dia, fazendo as minhas atividades, sou uma pessoa tranquila, gente boa, não faço mal pra ninguém. Mesmo tendo todas essas condutas, posso eu sofrer um ataque do mal? Existem demônios? Qual a influenciação do mundo espiritual no nosso mundo? Então o filme, ele é muito, muito interessante porque ele coloca essas questões e principalmente porque ele levanta essa possibilidade de alguém que a princípio é completamente inocente, uma alma pura, de sofrer uma influenciação ou uma possessão de tal forma de um espírito maldoso completamente. E a pergunta fica, isso é possível? O que vocês acham? Eu particularmente assisti esse filme muito tarde, né? Eu já era adulto quando eu fui assistir, eu já tinha ouvido muito falar dele quando criança, mas esse foi um dos poucos filmes que eu não tinha assistido, e fui assistir depois de adulto. E claro, é um filme ruim, mal feito, e eu bolei de rir das presepadas. Não, pera lá, gente, você não tem como dizer que o filme é mal feito. Você sabe por quê? Esse filme, lá na década de 70, ele foi um alvoroço. Tô brincando. Não, sem dúvida. Ele foi o filme de terror que mais lucrou, né, na história do cinema. Então, eu tô de brincadeira aqui. Mas, enfim, passado tanto tempo, né, e visto tantos outros filmes, ele não teve o mesmo impacto em mim, até porque eu já era adulto. Mas esse filme, ele retrata, na verdade, né, um caso real. Ele é baseado num livro
que conta a história de um exorcismo de um menino cuja identidade foi preservada e que, na narrativa desse livro, né, foram detectados fenômenos que ocorriam, mas esses fenômenos eles eram bem diferentes daqueles retratados no filme. É a descrição de sons de passos, de pés rangendo, ruídos estranhos, móveis que se movimentavam, né, cheiros muito fortes, normalmente de excremento que se sentia, né, pela casa, as luzes que ligavam e desligavam e certos comportamentos violentos do menino. O filme vai um pouco além, né? Tem jatos de vômito radioativo, cabeça girando, gente grudada no teto e andando igual aranha, enfim. Aí aquela coisa hollywoodiana e tal. Então, o livro parece que trata ou narra fenômenos que são muito comuns, né? Ou pelo menos são velhos conhecidos na literatura espírita. Até aí nada demais. O filme, entretanto, me parece que vai um pouco além, até porque traz essa figura do demônio e tal. Então, como o espiritismo não admite como tal a existência de um Deus e um diabo, a gente já pode começar por aí. Agora, me parece que o ponto-chave aqui é que esse processo obsessivo, né, no espiritismo, ele é descrito de uma forma muito diferente, né? No espiritismo, um processo como tal, em que a pessoa fica sob o jugo, né, de um desencarnado, que no seu estágio máximo nós designamos aí de possessão, ele se dá de uma forma muito sutil, subreptícia, e não avassaladora e evidente, como é retratado no filme. Então acho que o ponto principal é esse. Então, existe essa influência externa dos espíritos em que uma pessoa pode acabar ficando, né, fascinada de uma maneira tal que o próprio ente espiritual passa a controlar os seus passos. Ele não se dá dessa maneira avassaladora, mas sim de uma forma muito mais sutil, convincente, né, como diriam os jovens. É mais um migué que o espírito vai passando de modo a retirar a pessoa do convívio dos demais, fazendo que ela passe a desacreditar os demais e acreditar apenas no que o espírito fala. Ele passa a ser não só o seu guia protetor, mas como o único e exclusivo dono da verdade. E isso faz com que ela seja afastada das demais pessoas e passe então a ficar sob o domínio desse espírito. Então é um processo extremamente difícil, inclusive para reverter, mas que é um processo muito sutil. Não tem todo esse marketing, né? Tá, mas então vocês não acreditam que de repente haja um tipo de dominação tal que mude a personalidade, mude até o comportamento físico da pessoa, ao ponto daqueles que estão em volta dela, parentes, são pessoas que convivem, olharem para aquela pessoa e falar assim, gente, mas é outro ser humano que está aqui, é outra pessoa, e isso não aconteceria, seria apenas questões mais sutis, a pessoa, ela sempre foi alegre, agora está um pouco depressiva, ou não, existe possibilidade de uma alteração psicológica, até mesmo física, mais forte? Você acredita que não, o Dayan? Tu acredita que não? Não, eu estava colocando como referência o filme, né? Algo que fosse brutal, como de repente a criatura começar a escalar uma parede ou ficar grudada no teto. Isso não rola. Agora, mudanças de comportamento, bom, nós vemos isso nas reuniões mediúnicas. O médium sente a influência do espírito e ele passa, obviamente, a expressar isso. Se a pessoa ela está envolvida, se ela estaria num transe mediúnico, o que se manifesta, né, ou o que poderia estar se manifestando é o próprio espírito e não ela. Então as pessoas próximas poderiam sim perceber uma mudança de comportamento, uma mudança na linguagem, ficaria uma linguagem muito mais agressiva talvez, muito mais vulgar, né, ou com menos paciência do que o normal. Então isso seria uma possibilidade. Isso sim, eu estava me referindo a vômitos radioativos e escalar paredes. Ok. Levitar pode. Levitar pode? Levitar pode. Uma coisa que eu acho bastante interessante no filme, o que eu queria que vocês comentassem, é realmente esse ponto que fala sobre a inocência, a dominação de inocência, porque tanto o filme, eu não sei se os ouvintes sabem, há também uma série na Prime Video. Já vamos monetizar o episódio, é isso? Se chama o Exorcista. E é uma série que conta a história da Regan adulta, né? Se eu não me engano, a primeira temporada fala sobre isso, Regan adulta e a dominação dos filhos, enfim. E essa questão, ela sempre volta.
É possível uma alma inocente ela ser subjugada? Como se dissesse assim, olha, nós nascemos puros, inocentes, nós somos um papel em branco aqui nessa vida, e ainda assim o demônio, o Pazuzu, pode vir e me fazer mal. Não há o que fazer para me proteger. O que vocês acham? Deixa eu fazer só um comentário a respeito desse ponto, porque eu estava justamente pensando, como o Dayan falou, né, na diferença entre a estrutura do livro, que aponta um caminho aí que abriu uma geração inteira de filmes, né? Sim. O livro, ele abre o caminho para uma série de filmes sobre esses assuntos, Ju, que você está apontando, que é muito interessante. Mas pelo que a gente sabe do espiritismo, a relação que a gente chama de obsessiva entre desencarnados e encarnados depende, naturalmente, da existência de algum tipo de vínculo entre esses indivíduos, né? E claro, esse vínculo pode ser de naturezas muito diversas, por exemplo, tanto de ódio quanto de algum tipo de afeto, amor e etc, né? Existem relações obsessivas motivadas por paixões e etc. É muito, muito improvável que espíritos desencarnados consigam se aproximar e chegar ao ponto de praticamente se apropriar da vida de um encarnado sem que entre eles exista algum tipo de relação de simpatia, que é mais ou menos o que o filme propõe ao estabelecer o início desse vínculo com objetos amaldiçoados, né? O filme começa numa pesquisa num sítio arqueológico no Iraque, né? E lá a estátua do demônio mesopotâmico, né? O Pazuzu e etc. Por causa de objetos representativos de entidades malignas, e esse objeto está na casa, né? Então, assim, um vínculo se estabelece. Não, aí o próprio Kardec, é muito interessante que a pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos, né? A gente discutiu isso no outro episódio, se esses objetos têm algum efeito sobre os espíritos e o que achar das pessoas que acreditam nisso, né? Os espíritos respondem, bom, esses objetos não têm outra propriedade a não ser o de fazer parecer ridículo a pessoa que os usa, né? De todo modo, o que eles estão tentando explicar ali claramente é que o vínculo nasce da simpatia ou tem algum outro motivo que não puramente material. Então é muito improvável, respondendo sua pergunta, que haja a possibilidade de um espírito encarnado, uma criança absolutamente inocente no assunto, ter a vida dominada por outros espíritos, a não ser que esses espíritos tivessem interesse nela por algum outro motivo e com ela um laço e com a família. Eu acho que o Rodolfo respondeu muito bem, e assim, a ideia de que a criança é um ente inocente, sem uma história prévia, faz parte da necessidade da fábula, né? Da necessidade do ambiente descritivo do filme. Mas enquanto vocês estavam comentando, eu estava pensando em outra coisa. E torna tudo mais assustador, né, Valdir? Desculpa. O fato de ser uma criança inocente é muito assustador, porque se uma criança inocente pode ser vítima, imagina o resto das pessoas. Né? No nosso imaginário popular ocidental acerca da criança anjinho, né? Atacar o anjinho é terrível. Enquanto vocês estavam fazendo os comentários de vocês, eu estava pensando que toda vez em que eu ouço falar do Exorcista, eu tenho outros 2 filmes que passam de relance na minha mente, né? Que eu não veria de jeito nenhum, porque eu comecei a ver e eu parei nos primeiros, 20 minutos, que é o Iluminado. Terrivelmente assustador. Não vejam, ouvintes, porque vocês vão morrer de medo por meses. Assistam, é maravilhoso, obra-prima, o maior de todos. É maravilhoso, leia um livro, tá? Leia um livro também, que é bem melhor. Outro que é um que eu adoro e eu vejo sempre, que é o Constantine, com o Ken Reeves. Eu adoro esse filme. Pô, Valdir, mas aí não é filme de terror. Como não é filme de terror? Tá cheio de demônio. É um filme de bebês, Valdir. É filme de bebês, quadrinhos de bebês, Valdir. Quadrinho de bebê não, Constantine é um filme sério. Pô, tá de sacanagem, né? Assisti esses dias. O filme é divertido, mas você tá de brincadeira. Tem demônio, Jussara, é pressuposto. Tem demônio, tem gente morta, é terror. Por que eu tava trazendo esses 2 filmes, né? Eu morro de medo desses filmes com gente morta e demônio. Eu acho o demônio uma criatura assustadora, sim. Mas eu leio os livros espíritas que falam do inferno. E eu não tenho medo desses livros. E quando vocês estavam falando, eu estava pensando que o meu assustador é meramente visual. Porque as coisas lá, o vômito radioativo que o Dan estava falando, andar pregado na parede, pra mim não chega perto das coisas assustadoras que eu leio em alguns livros espíritas. Pois é. Que em tese descrevem a realidade do lado de lá.
mas ele descreve, ele não me mostra. Se me mostrar, me Então o que você tá sugerindo é que de repente o Hollywood aí faça uns filmes com uns livros espíritas, umas temáticas espíritas assim do inferno, vai ser muito pancadão, né? Se eles se inspirassem no que os espíritos contam, não tinha uma viva alma pra entrar no cinema, Jussara. Não tem condição, as pessoas morrem de medo. Eu só não morro de medo porque tá no livro e tá escrito, senão... Os livros espíritas não falam do inferno, caro ouvinte. O Valdir tava sendo, era uma metáfora. Os livros espíritas falam de mundos espirituais cuja população predominante tem interesses, vamos colocar assim, extremamente materializados e onde predominam ali relações de baixo índice de civilidade. Gostaram dos eufemismos? Os direitos humanos não são observados. Não são observados. Os direitos humanos não são observados lá. Gente, só pra encerrar esse ponto referente aí ao Exorcista, tá? Achei interessante, não sei se foi o Dayan ou o Rodolfo que comentaram, a questão da disponibilidade do espírito encarnado, vamos dizer assim, para sofrer essa influenciação, né? E como tudo nesse universo de filme, livros e temática do horror, terror, ele vai se encaixando, né? Entre os vampiros, você precisa deixar que ele entre na sua casa, você precisa autorizar que ele entre para te dominar, para ter uma influência em relação a você. Pelo menos isso daí é o que a tradição da literatura sobre esses seres fala. E é muito interessante porque também, referente à série, né, O Exorcista, existe passagens muito interessantes que falam, olha, para ele chegar perto de mim, houve uma primeira sedução, houve uma primeira forma que aquele espírito do mal, ele tentou se mostrar para mim, tentou me seduzir a partir daquelas minhas fraquezas e dos meus desejos mais ocultos, e aí eu permiti que ele entrasse. E só nesse momento, então, que a pessoa passou a sofrer essa influenciação. Eu acho que está perfeito. Eu acho que para o ouvinte interessado no tema e para qualquer pessoa que conhece pouco o espiritismo, só as suas ideias gerais, que vai se aproximando da literatura que o Valdir estava se referindo, a coisa mais assustadora mesmo, assim, a que mais deveria gerar preocupação é que, para começar, os espíritos que nós estamos definindo como espíritos do mal aqui são gente comum, são gente igual a gente. Depois, eles têm interesses que, na imensa maioria dos casos, são muito parecidos com os nossos também. E depois, porque, não sendo demônios criados naturalmente para fazer o mal, o que se espera é que eles consigam compreender que o que fazem é errado e mudem de ideia. Por isso, quando a pessoa está desesperada pelo que parece ser um ataque espiritual de gênios do mal, né, a gente encontra na literatura espírita, os benfeitores que aparecem costumam dizer o seguinte, olha, a gente não pode cortar onde tem que desenlaçar, né? Vamos desatar esse nó aí, então vamos tentar entender o que esse povo quer, por que estão aqui, vamos compreender seus sentimentos. Eles dizem, não, eu só quero que você arranque eles daqui de casa e leve eles para bem longe. Eu falei, então, não vai adiantar. Não, geralmente não é bem não vai. assim. A gente pode recomendar aqui o livro Libertação, da série do André Luiz, que é um clássico sobre o assunto, né? Em que o André e os benfeitores precisam ir até o que seria o chefe da facção criminosa que organiza o ataque contra a menina lá que está encarnada e convencê-lo a deixar de provocar o assédio, né? De dar causa ao assédio que motivou a intervenção espiritual. Isso tudo é um trabalho psicológico gigantesco, humano. Não tem um padre com uma cruz, ninguém vai jogar água benta que parece um ácido que vai grudar na pessoa e tal. Não. Então, o problema é eminentemente moral, de natureza moral. Galera, agora vamos falar do segundo filme, Terror em Amityville. Pessoal, essa é a Belly. Foi transferida pra cá. Você se mudou pro número 112 na Ocean Avenue? Qual é? Quem é você? Um stalker? O quê? Não. Horror em Amityville. Reconhece essa casa? Como sabe onde eu moro? Todo mundo sabe. Por que não me contou sobre a casa? São só histórias de fantasmas, querida. Essa casa vai ser ótima pra gente e pro seu irmão. Tem alguma coisa errada com essa casa. Nada de ruim acontece há 40 anos. Esse é um número bem significativo na Bíblia. E a Terra experimentou a paz por 40 anos. Talvez o demônio só se manifeste a cada 40 anos. Eu tô com um pressentimento muito ruim. A questão referente ao terror em Amityville em si, é uma história real. É uma casa real, na qual teriam acontecido vários episódios
de influenciação espiritual. E os filmes, são vários filmes que tratam sobre essa casa, que se eu não me engano fica nos Estados Unidos, em Long Island. E é também um local de peregrinação de pessoas que curtem essa temática de terror, horror, vão até essa casa tentar ver alguma coisa, enfim, é só um detalhe. Quem curte essas histórias já deve ter ouvido falar sobre o casal Ed e Lorraine Warren, que tem vários filmes também, teve uma série Invocação do Mal. Eles também foram até essa casa e fizeram experimentações, entre aspas, tá, ouvinte? Mediúnicas, experimentações espirituais para saber se havia alguma influenciação demoníaca na casa e, segundo dizem, eles teriam constatado, mas Lorraine não teria dado conta de manter uma conversação ou diálogo com aqueles espíritos. O filme que nós vamos falar, Terror em Amityville, ele teve a sua primeira edição, vamos dizer assim, né, em 1979. Em 2005, houve uma refilmagem com aquele ator lá de Deadpool, Ryan Reynolds. Eu, inclusive, indico pro ouvinte, se quiser, tá, assistir essa de 2005, porque, tá, não querendo falar da técnica do filme, mas tecnicamente é melhor feito, é mais aprazível. Só me falou isso depois, né? Que eu fui lá assistir o de 79. Mas enfim, eu acho que a gente tem que ir na origem. 1979, esse filme foi filmado. Tem lá, meus amigos, pra quem se lembra, né? Quem é das antigas, tem lá a Lois Lane. A atriz de Lois Lane tá fazendo lá o papel principal da mãe da casa, enfim. Mas esse filme Terror em Amityville, de 1979, conta a história da família Lutz, que foi morar no local e começou a morar praticamente um mês lá, saindo, fugidos de lá depois de um mês, no local onde várias manifestações de forças demoníacas teriam acontecido. Manifestações que vão desde ataque de moscas, né, Rodolfo? Ataque de moscas às pessoas, né, a vozes. O orçamento tava curto, né? Mas ficou realmente terrível. Ficou assustador esse negócio. Crucifixo de cabeça para baixo, modificação de personalidade do pai da casa, enfim. Essa família, ela teria sido uma família a morar nesse local logo após a família DeFeo, do qual trata o segundo filme da série. Isso que é interessante. O primeiro filme foi sobre a família Lutz, mas eles foram o segundo a morar naquela casa. A primeira família, a família DeFeo. E foi com a família DeFeo que a grande tragédia ocorreu, porque o rapaz, o filho mais velho, Ronald, matou brutalmente toda a família. O pai, a mãe, se eu não me engano, 3 irmãos menores, 3 pequenos e uma menina adolescente. Eu acho que a história real trata disso. O filme fala de 2 crianças pequenas e uma menina adolescente, que há uma sugestão até de que essa menina mais velha, adolescente, teria até mesmo sido molestada pelo irmão. Esse irmão, houve um julgamento nos Estados Unidos sobre esses assassinatos e numa das alegações que ele levou à corte foi de que ele teria cometido aqueles assassinatos por uma influenciação espiritual. Ele teria sido possuído por demônios e os demônios teriam dado ordem para que toda a sua família fosse assassinada. Esse sujeito ele ficou preso até março, abril deste ano, quando então ele faleceu. Tanto a história de DeFeo quanto da família Lutz, eles têm livros. A da família Lutz, o livro já foi traduzido para o português, né? Se chama Amityville, é um livro de um autor chamado Jay Anson. A gente vai deixar todas as referências no final. E sobre esse assassinato mesmo que foi cometido por DeFeo, se chama Murder in Amityville, de Hans Holzer. Esse ainda não tem tradução. Então, pessoal da Dark Side Books, se vocês quiserem traduzir, tá? Vai ser bem legal, porque a gente vai curtir isso aí. Gente, seguinte, sobre esse filme, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, o que vocês acham, sabe? Primeiro, eles baseiam muito, tanto nesse filme de 1979, depois de 1984, todos que vieram depois, eles vêm falando assim, olha, locais assombrados, locais que por si só
ou tal do cemitério indígena, ou local de bruxaria, eles seriam aquela casa ou aquele ambiente, ele seria, vamos dizer assim, tão perverso que essa perversidade se ligaria aos locais e qualquer um que estivesse lá iria ser influenciado por aquelas energias, aqueles fluidos deletérios. E aí eu pergunto para vocês, existe essa tal de casa mal-assombrada, de locais mal-assombrados, que podem até mesmo, para alguém que vai morar nesse local, influenciar de tal forma ao cometimento de um assassinato, de suicídio? O que vocês acham? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Olha, Ju, tentando responder bem objetivamente a sua pergunta, se é que isso é possível, né? Eu acho que, até para esclarecer bem o nosso ouvinte, né? Essa questão de casa mal-assombrada, eu particularmente eu acho isso muito relativo pelo seguinte. Se você for parar para pensar, o espiritualismo moderno, ou mesmo o espiritismo moderno, ele poderia ser atribuído a um fato dessa natureza, que foram as comunicações realizadas lá com as irmãs Fox, né? O que seria aquilo se não batidas numa parede e que depois as pessoas acabaram por, ainda que por curiosidade, né, as irmãs a questionar as batidas, e as batidas passaram a ter respostas, né, conforme elas entabularam, inteligentes, né? Então, se a gente partir dessa premissa, né, sim, seria possível. O que nós sabemos, entretanto, é que não é o ambiente em si que tem algum tipo de influência. Inclusive, no nosso episódio passado, a gente não falou sobre Os Outros, o outro belíssimo filme, que Os Outros retrata exatamente isso. É uma casa que as pessoas morreram lá em situações trágicas, a mãe teria, inclusive, assassinado os filhos sufocados com travesseiro, enfim, o marido vai embora pra guerra e morre no período da guerra. Ali não ficou claro pra mim, eu não lembro se foi da Primeira ou da Segunda Guerra, eu tive a impressão que era da Segunda Guerra, mas não lembro agora. O filme retrata bem isso. As pessoas ficaram ligadas à propriedade, então é uma questão mais material. No caso das irmãs Fox já é diferente. A pessoa não vivia na casa, ela teria sido assassinada na casa. Por essa razão e talvez por outras questões dela, ela acabou permanecendo ali em vez de procurar o seu caminho, enfim, ela estava querendo um esclarecimento para o fato que teria acontecido consigo. Quem já visitou um castelo muito antigo com suas masmorras, onde muita gente morreu? Quem já visitou museus que retratam ou que são feitos em lugares em que houve ali, foram realizados massacres de seres humanos, aprisionamento de seres humanos e que, enfim, morreram nesses lugares, pode perceber uma mudança ali fluídica, né, muito pesada, muito ruim. Eu acho que a melhor explicação seria a seguinte: não existem lugares mal assombrados no sentido de que não se pode ali jamais morar ninguém e tal. O que nós poderíamos ter, e o que normalmente a gente tem, são espíritos que frequentam determinados lugares, porque provavelmente, né, talvez não conhecendo a sua realidade espiritual, ou ainda que conhecendo, como no caso retratado pelos outros, né, mantendo um apego a algumas questões materiais, às vezes o próprio ambiente, né, como vivência ou apego a outras coisas, eles podem permanecer perto, se sentirem incomodados com a presença das pessoas e aí tentar ou manter um diálogo, ou no caso do filme lá, afugentar. Mas essas questões me parecem são mais por questões que seriam pessoais. Ora, ignorância dos espíritos, ora, um determinado apego à matéria, um egoísmo, eu quero isso pra mim, como no caso da casa, né? A casa é minha, ninguém vai morar aqui, enfim. Mas eu creio que dizer que um lugar é mal assombrado traz mais misticismo para a questão e dificulta mais, vamos dizer assim, a solução do problema, torna cada vez mais distante o intercâmbio com o mundo espiritual, que poderia ser feito sem problema nenhum. Tá ouvindo batida? Já se certificou que realmente, né, como coloca Kardec no Livro dos Médiuns, não é realmente um problema natural, essa batida muda de lugar, ela não tem um padrão, ela é mais aleatória, porque, em regra, os fenômenos naturais, eu tô ouvindo barulhos no meu banheiro. Pô, tá com problema no encanamento, vai lá ver. É só no banheiro? Não, hora no banheiro, hora na cozinha, hora na sala. Sim, mas pinga na mesma frequência ou bate na mesma frequência? Não, é um negócio meio esquisito, aleatório. Cara, conversa com esse barulho aí, vê o que pode ser, né? Talvez não seja só natural. Elimina as opções. E aí, na medida em que você imediatamente diz que a casa é mal assombrada porque tem barulho, tem batida, você exclui a possibilidade de fazer um intercâmbio saudável com a espiritualidade. Então, eu não gosto do termo
e não creio que, como ele é empregado, as coisas realmente aconteçam. Tá, então você é daquele que acha que vai sempre ter intercâmbio saudável? E você, Rodolfo? A primeira parte dessa história que me chama muita atenção é que não é um intercâmbio saudável ter que pagar um canal do Amazon pra assistir o filme de 79, que o bicho do filme é ruim. Mas a gente tem um acordo, eu te entendi perfeitamente. A gente não precisa ficar aqui falando sobre a parte técnica, o fato de não ter roteiro, não ter corte, não ter edição, o som ser uma porcaria, os atores serem muito ruins. Mas beleza, entendi o espírito da coisa. O mais legal é falar de quando a gente era novo e pensava nesses filmes, né? Assim, tipo, nossa, ninguém deixava você assistir porque ia ser terrível. Acho que a MTV é até um filme bem sucedido por ser sugestivo, né? O orçamento baixo ajudou o filme a ser interessante porque eles sugerem o terror mais do que apresentam o terror. E tem a teoria ali do cemitério indígena. Sim. Também tem bruxos de Salem enterrados ali, né? Mistura um pouco as coisas, né? Tem um portal pro inferno no porão da casa, que é uma coisa meio, assim, assustadora do jeito que eles colocam, né? Esse assassinato é uma história real, né? Um crime terrível, como você falou, da família DeFeo, né? O irmão mais velho matou lá o pai, a mãe e os 4 irmãos. Então, ele pegou 4, 5 prisões perpétuas, morreu preso. E ele alegou isso aí mesmo, ele alegou que estava sob influência de possessão demoníaca e etc, né? Além de o Dayan ter comentado, eu falei antes, se por um acaso há espíritos mal intencionados vivendo naquele ambiente, que essa influência terá sobre a pessoa que acabou de chegar ali um impacto imediato, direto, e dessa natureza, né? Isso não é o que o espiritismo nos ensina. Veja, há espíritos em todo lugar. E é óbvio que se nós somos diferentes e se a atmosfera mental dos espíritos que estão próximos da gente, por exemplo, nos incomoda, a gente não vai deixar de sentir algum efeito caso a gente entre em sintonia com eles por qualquer motivo, ok? Influências recíprocas são muito comuns e são da natureza do mundo em que a gente vive. A gente andando na rua no meio de uma multidão não vai deixar de sentir, só porque não sintoniza com as pessoas, alguma influência desse meio. Assim como quando a gente vai caminhar e sobe numa colina ou numa montanha mais alta, a gente vai sentir um clima mais agradável, certo? Até porque as variações energéticas do ambiente são diferentes, beleza? Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que porque você está andando no meio de uma multidão fazendo compra na feira, você vai sentir vontade de matar alguém porque acabou de passar perto de alguém que está a fim de matar alguém. Não, então, beleza. Acho que algo assim pode valer para casa. Eu também não acho que filmes ou culturas tão intensas, isso é muito antigo, tenham vindo do nada. Assim, existe uma longa tradição de causa mal assombrada, isso é uma grande bobagem. Não, veja, dá pra rastrear histórica e antropologicamente um montão de referências. Ora, muito provavelmente porque nós nos deixamos influenciar, nós nos colocamos sob a influência dos espíritos mal intencionados, muito provavelmente porque nós fomos espíritos mal intencionados, reencarnamos e mantemos relações com outros espíritos. Tem muita coisa nesse universo. Eu só vou encerrar meu comentário lembrando que a natureza desse vínculo é eminentemente moral. Se as pessoas compram uma casa onde viveram ali 20 famílias por 20 gerações, que era todo mundo perturbado, não é um vínculo necessário que você vai estabelecer com eles e vai ficar uma pessoa perturbada também. Nem que tenha havido ali um cemitério de qualquer coisa enterrado, não importa. Agora, a gente é gente normal. Quem não passa raiva, quem não fica bravo, quem não sente ódio, sei lá, do governo, das outras pessoas, nessa brincadeira de não se precaver moralmente falando, você vai criando vínculos. Você vai abrindo brechas. E esse é o ponto, né? Porque você não é um ser estabilizado o tempo todo, você não é um sujeito neutro o tempo todo. E é como a gente falou no seu primeiro filme, né? Você convida pra entrar, no final das contas. Você deixa... Você foi perfeita nesse comentário sobre o vampirismo. O vampirismo, inclusive, é um fenômeno que a literatura espírita, assim, olha, ela descreve enormemente. Não é uma metáfora, eu diria que não é. O vampiro só entra na sua casa se você convidar. Acho que aquilo ali é uma descrição quase perfeita. O ouvinte não precisa se assustar e achar que porque ele acabou de comprar uma casa sem saber quem morava lá, as moscas vão dominar a casa e devorá-lo vivo. Que coisa mais nojenta. É o coitado do padre, né? Gente, o padre bate o carro. Que é outro ponto também, né? Até que ponto, né? Quem vai tentar ajudar também pode sofrer. Não, vamos lá, um breve comentário. Que sofrimento vendo esses padres tentando fazer exorcismo, né? Gente, que coisa horrorosa. Tadinho dos padres, meu Deus do céu. O que ensinam pra essa gente? Só um comentário bem rapidinho pro ouvinte que curte essa história de possessão, lugar, etc. Na Revista Espírita de 1862, o Kardec começa a investigar um caso que foi amplamente divulgado na França inteira. Não foi uma casa.
foi uma cidade inteira, uma vila inteira dominada de possessos. Um lugar chamado Morzine, na Haute-Savoie. Bem legal a descrição, porque vai alienista, vai médico, vai padre, vai freira, vai todo mundo lá tentar descobrir o que aconteceu, o que está acontecendo, e ficam discutindo isso na França por meses. Ao contrário de ter que pagar um canal para ver um filme ruim, vocês podem baixar de graça a revista Espírita lá no site da FEB e irem no ano de 1862. Ele tem também alguns artigos que ele publicou em 1863 sobre isso, então podem ir lá. Muito bem, galera. Vamos agora caminhando para o final e vamos falar agora sobre o exorcismo de Emily Rose. Diga seu nome, maligno! Aquele que o domina é quem ordenou que caísse do mais alto céu rumo às profundezas do inferno, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno agora que diga seu nome, demônio! Serpentes antigas, saiam desta serva de Deus! Digam seus 6 nomes! Nós somos aqueles que aqui habitam! E eu sou Lúcifer, o diabo da carne. Gente, assim, pra mim, pelo menos, sem querer tocar, mas já tocando no assunto, tecnicamente, pra mim é o melhor filme disparado, né? Foi bem feito, os atores são muito bacanas, fotografia, roteiro, tudo é bem legal. Esse filme também, ele foi baseado num julgamento real, num caso que teria ocorrido na Alemanha, e o nome da criança, né, jovem, né, que sofreu, na verdade, uma jovem universitária que teria sofrido essa influenciação espiritual e morrido, né, durante um exorcismo, se chamava Anneliese Mitchell. Tem livro também, só que o livro ele não está traduzido para o português, fica aí outra dica aí, Dark Side Book, se vocês quiserem traduzir vai ser muito bem-vindo, tá? Do que se trata esse filme? A Anneliese Mitchell, ou a Emily Rose, é uma jovem que deixou a sua casa, vai para a universidade. Ela é uma pessoa extremamente católica, tá? Participava de catecismo, era professora de catecismo e tudo mais. Vai então fazer a sua faculdade e durante esse período universitário ela começa a ter diversas alucinações, desmaios, pavores noturnos e ela começa a relatar que algum tipo de demônio ou influenciação espiritual está perseguindo ela. Começa a fazer um tratamento, vai a médicos. A primeira providência dela, ir a médicos, começa a fazer um tratamento, mas diz que não está dando certo. Ela não está fazendo efeito nenhum. E aí, muito debilitada, né, ela é levada no filme, né, pelo namorado de volta para sua casa, na zona rural, onde ela fica sob o cuidado dos pais do namorado, e como é uma pessoa extremamente católica, é chamado então o padre local, que era o conselheiro da família, era o conselheiro dela, para examinar essa moça. E aí identifica-se então que ela estaria possessa, ela estaria sob uma influenciação de tal forma que vários demônios, uma legião, como ela mesma diz, estaria dominando ela. E nesse decorrer, ela começa a ter uma total degeneração das questões físicas dela, e ao final opta-se por fazer um exorcismo em Emily Rose. E o exorcismo não dá muito certo, ela morre, e o padre, então, ele vai ser julgado. E o filme trata sobre esse julgamento. E o grande embate, a grande discussão no filme é: ciência e a fé e a religião, ela devia ter continuado com o tratamento médico? Ela devia ter parado o tratamento médico? Ela estava possessa ou não estava possessa? Se nós adotarmos a concepção de que existe uma possessão, existe um ritual, o Espiritismo fala de um ritual específico para que possa se libertar o ser humano, né, a pessoa disso. O que vocês acham? O que vocês têm para falar sobre isso? Ju, eu gosto desse filme.
Ouça só, ouvinte, eu gosto de um filme de terror. Há espaço para tudo na vida. Eu gosto desse filme. Eu acho que ele permite que nós tenhamos como ver eventos que estão muito próximos da nossa realidade brasileira e da nossa cultura brasileira com um olhar bastante objetivo. Olha só, se você, ouvinte, estiver com insônia e ligar a TV ou por algum azar ligar a TV num horário em que está passando um culto de afastamento do demônio na TV, vocês vão encontrar isso direto, tá? Demônios se manifestando em alguns cultos e tal. Há uma proposição que eu acho bastante perigosa das religiões no Brasil de como enfrentar os demônios. E esse filme ele é exemplificativo para isso. Tem algumas proposições no filme que são, para mim, alertas de sinal vermelho para caso algum dos ouvintes se ponha ou se encontre diante dessa situação. Primeiro, você tem um padre que é fanático e que tem uma crença certa. O mal espiritual intervém na vida material. E tudo o que ele faz, todas as decisões dele são conduzidas por essa crença. A Jussara falou-lhe, convence-se a garota, a pobre Emily, a abandonar os medicamentos. Então, ouvinte, se alguém recomenda para uma pessoa que está em sofrimento abandonar o medicamento para se afastar dos demônios, essa pessoa é doida, ela é louca, ela é fanática. Se alguém ver apenas fenômenos estranhos e só essa pessoa vê. Isso é legal no filme. Boa parte do filme, se não todo o filme, só a Emily vê as coisas. Só ela sente as coisas. E todo mundo que está em volta, ninguém vê nenhuma diferença. Ela fala do demônio, fala da perseguição, das vozes e tal, mas só ela. E depois de tanto ela insistir na história, os outros embarcam. E aí os outros começam a se sentir impressionados também. Esse é um dado muito relevante que o filme nos aponta. Se só uma pessoa está vendo algo errado, é necessário que os outros sejam elementos de razoabilidade, de ponderação, de equilíbrio, e não que elas embarquem no que a outra pessoa está vendo. Eventualmente, a pobre Emily podia ser só uma doente. Eventualmente, o seu conhecido aí, ouvinte, pode ser só alguém que está passando por um problema psicológico psiquiátrico. Se todo mundo embarcar junto na história, ela tá vendo o demônio, ele tá sendo possuído, ninguém vai ter um mínimo de condição de intervir. E há uma superinterpretação de fatos normais, naturais, abandonando-se de forma completa a racionalidade na abordagem. Tem, óbvio, o lado da vitimização da pessoa que tá sofrendo. Então, estamos todos sob um ataque espiritual. As trevas e o demônio estão nos perseguindo. Vivemos uma batalha espiritual. Aliás, o movimento espírita gosta muito disso nos últimos anos. Né? Vivemos uma batalha final da transição. As trevas isso e aquilo outro, enfim. E há forças destrutivas que tentam desviar as pessoas da luz. São frases que evocam uma postura muito profunda de martirização e de criação de um herói. O filme é bastante bem sucedido nisso, as pessoas acabam se deixando conduzir para dentro daquele ambiente que a Emily Rose vivia, de ela ser uma pobre perseguida, inclusive o fim do filme, em que ela opta pelo próprio martírio para salvar as pessoas dos seus pecados, enfim. Isso tudo, para mim, o filme é fenomenal porque ele nos traz muitos alertas importantes. O alerta do fanatismo, o alerta de se estar sempre refletindo a partir de um ponto de vista absolutamente irracional para procurar justificação naquilo que se faz. Na ciência, a gente vai chamar isso de viés de confirmação, não é, Rodolfo? Eu procuro dados que assegurem que eu estou certo. Eu olho para os eventos do mundo, para as tragédias do mundo e digo, de fato está rolando uma batalha das trevas contra a luz, é a transição, é o mundo final. Eu olho para as coisas naturais e para as doenças e tormentos que nós temos em nossas vidas e pensamos, é de fato o demônio que está me perseguindo. Acho que o filme é uma grande ode ao risco do viés de confirmação. Deixa eu fazer um comentário aqui, vou tentar ser bem breve. Mas deixa eu puxar agora o outro lado da moeda, Valdir. Concordo em absoluto, acho que a fala do Valdir é fundamental, vou inclusive reforçá-la. Mas vou lembrar aqui de um outro aspecto que é o seguinte. Claro, nós somos espíritas e o conhecimento do espiritismo nos fez compreender que há, sim, problemas graves
decorrentes do relacionamento entre espíritos encarnados e desencarnados. Existem. É possível que existam. É possível que tenha gente nos ouvindo agora sob influência espiritual e tendo muito problema na vida, beleza? Há muitos motivos para isso acontecer, é importante estudar o espiritismo. Estude o espiritismo. Bom, também é possível que o tratamento, por exemplo, médico-psiquiátrico, não compreendendo as origens ou parte das causas espirituais do problema, não consiga ajudar a pessoa na integralidade. O que não significa que as pessoas devam abandonar ou deixar de procurar tratamento médico psicológico. É muito importante falar disso porque todos nós já vimos, alguns de nós já lidamos com casos assim. Meus pais, por exemplo, aprenderam sobre espiritismo com um grande amigo, né, no interior do estado de Goiás, que as grandes tradições que surgiram em torno do nome dele foram justamente pela capacidade enorme que ele tinha como espírita de auxiliar pessoas com transtornos graves, tidos como sendo de natureza psiquiátrica, mas que não eram completamente ou apenas de natureza psiquiátrica. Então, beleza. Sabendo que isso existe, é muito importante lembrar que, se for o caso de obsessão grave, é possível sim que, procurando tratamento espiritual, o trabalho desobsessivo pode ajudar a pessoa. E não é um exorcismo, como a gente já colocou. O exorcismo é, infelizmente, um equívoco ao imaginar os espíritos desencarnados como demônios do mal que podem ser expulsos de volta para o inferno. Isso não corresponde à realidade. Segundo, quando a pessoa está realmente sob a influência de espíritos desencarnados e começa a perder o controle sobre as próprias faculdades, existe aí uma chance muito grande, né, de que uma mediunidade fora de controle esteja atrapalhando a vida da pessoa. Então, o aprendizado mediúnico é uma terapêutica. E, para terminar, isso vale para qualquer pessoa, não só para os cristãos espíritas, mas para qualquer pessoa, inclusive para ateus. Uma ética de vida sólida e forte ajuda a pessoa a adquirir equilíbrio e a lidar com influências que podem vir dos desencarnados ou não, né? Então, no nosso caso, a gente indica que a pessoa procure não só tratamento espiritual num centro legal e bacana, mas que ela comece a repensar a própria vida que ela leva, né? Isso tudo para dizer que esses fenômenos são tão comuns na história porque o relacionamento entre vida imaterial e vida espiritual é frequente. Então eu vou terminar o meu comentário dizendo o seguinte, ó, o tratamento médico, eu vou falar por experiência pessoal inclusive, porque eu e o Valdir que estamos aqui, por exemplo, já ajudamos uma pessoa que passou por isso. Eu sei que é até muito difícil falar, a gente tem que tomar muito cuidado em falar, mas a gente já teve a oportunidade de fazer isso. Se você duvida do seu tratamento médico, então procure outro tratamento médico. Se você está tendo problemas porque acha que pode estar sofrendo com a influência de espíritos desencarnados e o seu psiquiatra não está te ajudando, procure um outro psicólogo ou psicóloga, né? Não abandone em nenhum caso o tratamento sem procurar outro profissional para ouvir outras opiniões e, claro, pode, durante esse processo, procurar ajuda espiritual com um grupo espírita, né, honesto, trabalhador, centro bem estruturado e por aí vai, tá bom? Uma coisa não deveria excluir a outra nem interferir no andamento da outra nesse sentido. Ouvinte, eu só quero, de fato, só reforçar muito isso que o Rodolfo falou. A minha intervenção não foi uma intervenção de desqualificar o tratamento espiritual, mas de alertar sem dúvida, que o tratamento espiritual não pode, em nenhuma instância, recomendar o não tratamento médico. Sem dúvida. O tratamento médico é sempre prioritário, e médico, quando eu digo, né, psicológico, psiquiátrico. O tratamento espiritual, seja ele numa igreja reformada, numa igreja neopentecostal, na igreja católica, no espiritismo, na Umbanda, onde for, não pode determinar ou recomendar a abstenção do tratamento de saúde. Isso é criminoso. Isso é um crime. E nós temos julgados no Brasil com relação a isso. Inclusive com morte de pessoas de boa fé e até de crianças. Né? O Tribunal do Júri em São Paulo, uns tempos atrás, aí, pronunciou um pai, uma mãe, um médico por interferência nos tratamentos de uma criança com leucemia, e foi um caso bastante grave. Então, o espiritismo no Brasil, ainda bem, né? Esse é um ponto positivo. Tem uma pesquisa recente feita em São Paulo. 98% dos centros recomendavam a manutenção do tratamento de saúde com um profissional adequado, independente da patologia, né, que a pessoa achava que tinha ou de fato tinha. Então isso nós
gostamos e achamos muito importante enfatizar. Então, só repetindo, viu, Ju? Sei que vai ficar, mas é importante, ó. Se você acha que o seu psiquiatra, seu psicólogo, sua psicóloga estão te encaminhando para um tratamento que não está sendo adequado porque provavelmente você sofre de influências espirituais ou da sua própria mediunidade que você não controla, converse com esse profissional ou procure outras opiniões enquanto busca um tratamento espiritual adequado, mas não abandone o tratamento de saúde. Ju, só para finalizar, acho que é importante ressaltar aqui na sua pergunta aqui para o nosso ouvinte, né, para situá-lo, esse termo, né, de exorcismo, dessas curas, eles acabaram sendo popularizados pelos filmes, né, mas que eles têm aí sua origem muito forte na Igreja Católica, onde eles têm uma ritualística passo a passo descrita como deve ser feito quando as situações se apresentam. E como o Rodolfo e o Valdir já deixaram claro, isso não existe no Espiritismo. Esse termo nem sequer existe no Espiritismo. Mas é indiscutível que há orientações, e há orientações diversas para as inúmeras possibilidades que podem se apresentar. Então, se a pessoa apresenta no centro, né, com certas dificuldades espirituais, e se verifica, por exemplo, que isso advém da eclosão da mediunidade nela, e aí nós vamos falar disso no nosso próximo episódio, ela vai receber uma orientação X, né? É procurar o estudo, participar mais de palestra, enfim. Se, entretanto, o problema não são essas pessoas em si, mas elas estão sofrendo uma influência espiritual que de alguma forma as está prejudicando, a orientação que elas vão receber é outra, bem distinta, né? Com alguma diferença. O que é para deixar claro para os nossos ouvintes é que não existe dentro do Espiritismo nada parecido com essa temática de exorcismo. Nós não expulsamos demônios, nem expulsamos os espíritos. O que se busca é um intercâmbio com a espiritualidade, porque pode haver um problema envolvendo as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de modo a resolver. Então o Espiritismo está mais para mediação, quando é possível fazê-la, do que um exorcismo. Às vezes, as partes não têm como se conciliar, então elas precisam ser, de fato, separadas. É onde nós estaríamos aí, então, diante de um processo obsessivo e tal. Mas vai haver uma interferência, né, uma intervenção, especialmente no plano espiritual, no sentido de buscar ali o afastamento daquele espírito que pode estar causando um prejuízo para os entes encarnados. Mas eles, por sua parte, também têm que procurar fazer a parte deles, no sentido de procurar orar, mentalizar esse irmão, para que eles entrem numa afinidade que possa permitir mais à frente, né, que diminua esse atrito, para que eles possam se entender e resolver essas questões nossas que estão muito ligadas, né, ao nosso passado, que é longínquo, a gente olha ali uma vida ou duas para trás, mas tem uma eternidade inteira no rabo desse cometa que a gente desconhece. Então a gente precisa ter mais calma e, obviamente, tempo para trabalhar. Então, não existe exorcismo no Espiritismo, não há nada parecido com isso, mas há sim orientações e procedimentos que podem ser tomados nos diversos casos de intervenção, obviamente, do plano espiritual, né? Eu acho muito interessante, como foi no episódio anterior, que nós discutimos o Espiritismo a partir de filmes, e como está sendo também nesse aqui, que a gente está falando sobre espiritismo a partir de filmes de terror. É muito bacana porque a gente tem a imagem, né, que são os filmes, e a partir dele nós podemos traçar esse paralelo com a doutrina, com outros pensamentos que nós acreditamos mais corretos. E é óbvio que os filmes, eles sempre vão exacerbar alguma situação ou outra, até mesmo porque eles precisam disso, eles querem isso para que promova no espectador um tipo de sensação, um tipo de sentimento. Então, apesar de, quando falamos de filme de terror ou não, mas que envolva uma temática de espiritualidade, eu acho sempre muito válido, porque nós podemos fazer esses recortes. Como o Dayan falou, olha, ali aparece um exorcismo, um ritual. Olha, nós temos aquela casa mal assombrada, mas veja, existe algo que toca neste ponto, mas o espiritismo entende que é de uma forma um pouco diferente. Que forma diferente? É como nós falamos dos demônios. Vocês devem ter percebido, ouvintes, que eu sempre, em todas as temáticas aqui, nós estamos, nos 3 filmes, nós falamos de demônio. Teve o Pazuzu,
teve algum demônio que não tinha nome ali em Amityville. No Exorcismo Emily Rose nós temos uma legião no qual ela cita alguns demônios, né? Ela dá nome para eles, Lúcifer, Caim, Judas, Nero, inclusive alguns de seres que existiram historicamente, né? Nero, Hitler. Ela cita como se fossem demônios que estariam possuindo nela, que teriam possuído a Emily. E é interessante, porque apesar de falarmos demônio, no espiritismo, como todos deixaram bem claro, não existe demônio, existem espíritos que estão em estado de completa ignorância e que podem tender a uma tentativa de fazer o mal, uma tentativa profunda de ignorância, e que, na verdade, a noção de expulsar, de exorcizar, é complicado ser admitido no espiritismo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e também espero que meus colegas criem esse hábito de ver estes filmes de terror, séries de terror, e nós possamos produzir outros programas. Olha, tem tanta série boa, A Maldição da Mansão Bly, da Residência Hill, American Horror Story, tanta coisa legal pra gente assistir e discutir aí a partir da perspectiva espírita, que eu deixo o convite aos meus colegas, que alguns deles eu não entendo, porque são médios, mas sem medo de espírito, mas enfim, fica aí a indagação. Por quê, né? Rodolfo, bola tá com você. Não, só quero deixar claro que ao contrário do Valdir, eu adorei Iluminado, eu adoro filme de terror, só que eu acho que é muito mal feito às vezes, aí eu prefiro a Marvel. Não, mas veja, já te expliquei por que do mal feito, porque era o que tinha, né, querido? Não, eu sei. Era o que tinha. Eu sei. Não fala isso, porque Star Wars é da mesma época e é bem feito. Não, pô, você não vai comparar as não, coisas. Porra, Meu problema é o roteiro previsível, eu acho um pouco infantil, às vezes assim, falei, tem alguém ali, entendi. Aí eu prefiro Star Wars, entendeu? Porque também é previsível, também é infantil. A pessoa começa a falar mal de Star Wars, Marvel e filme de terror, ninguém vai mais ouvir a gente. Para com isso. Eu gostei do Mandalorian. Bom, vamos lá então. Acho que a gente concluiu bacana. A gente tá abrindo aqui com essa série de episódios uma ideia de bater um papo mais sobre cultura contemporânea. Daqui a pouco a gente vai discutir algumas séries, né? Livros também. Tem muita coisa legal pra fazer. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aí os debates. Esse é o segundo episódio sobre filmes. Dá um pulo lá no nosso Instagram. Faz uma recomendação aí pra gente. Se você gostou, manda algo que você tenha visto. De repente a gente consegue inserir aqui nos nossos próximos debates, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado. Deem um pulo no nosso canal no YouTube, ok? É só digitar o Cast dos Espíritos na busca lá, a gente vai deixar o link na bio da página no Insta. Inscreva-se no canal, você vai receber o lembrete assim que os novos episódios forem ao ar. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Abraço, galera. Valeu, galera, um abração, até o próximo. Falou aí, gente. Até. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.